Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou gravando em um ambiente um pouco diferente. Eu vim aqui para a roça nesse final de semana para casa da mamãe, é uma chácara que ela tem aqui em Esmeralda, cidade de Esmeralda, um pouco distante de Betim. E aproveitei esse momento aqui muito relaxante, muito descansado, porque senão hoje eu vou gravar para achar nesse ambiente descontraído, mais relaxado, ao som dos pássaros cantando. O galo, tem um galo ali que está cantando bastante, então daqui a pouco você vai ouvir ele cantando. E deve ter gente passando aqui para lá e para cá, mas não se aveste não. Vamos ficar tranquilo, vamos tentar estudar essa paraxá aqui. A paraxá é grande, aqui a energia é muito ruim, então estou usando a bateria do laptop. Se caso eu ver que vai cair, eu vou ter que acelerar um pouco a porção, porque não tem como trazer energia para cá. Eu estou realmente no fundo da chácara, no meio do mato mesmo, no meio desse local muito gostoso. Mas vamos lá. Paraxá Toledot está em Bereshit, né? O livro de Gênesis, no capítulo 25, verso 19. 25, verso 19, diz assim: essas são as crônicas de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou com Rebeca, a filha de Betuel, o arameu de Padam Aram, e irmã de Labão, o arameu. Sua mulher era estéril, e Isaac implorou a Deus por ela. Deus concedeu seu pedido e Rebeca engravidou. Mas as crianças lutaram no seu interior, e quando isso ocorreu, ela perguntou: por que isso está me acontecendo? Ela saiu para buscar uma mensagem de Deus. A palavra de Deus para ela foi: duas nações estão no teu útero, dois governos de tuas entranhas se separarão. O comando passará de um governo para o outro, o maior servirá ao menor. Quando chegou o momento para ela dar à luz, havia gêmeos em seu útero. O primeiro saiu vermelho, peludo, como um casaco de pele. Eles o chamaram de Esaú. Seu irmão então saiu, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, Isaac, e o chamou de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um exímio caçador, um homem do campo. Jacó era um homem estudioso, que permanecia nas tendas. Isaac gostava de comer a caça de Esaú e o favorecia, mas Rebeca favorecia a Jacó. Jacó, com certa ocasião, cozinhava o guisado, enquanto Esaú chegou à casa exausto do campo. Esaú disse a Jacó: dá-me um bocado dessa coisa vermelha. Estou esfomeado. Por isso ele foi chamado de Edom. Primeiro, vende-me tua primogenitura, replicou Jacó. Aqui estou para morrer, exclamou Esaú. De que me serve a primogenitura? Faz-me o juramento agora mesmo, disse Jacó. Ele fez o juramento e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó então deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e ele assim o rejeitou a primogenitura. Capítulo 26, 1, ainda está dentro da primeira porção. Houve uma fome na terra, além da primeira fome na época de Abraão. Isaac foi para Avimelech, rei dos filisteus, em Gerar. Deus apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito. Permanece tranquilo na terra que eu te designarei. Permanece um imigrante nessa terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Uma vez que será para ti tua semente, que darei todas essas terras. Eu assim manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei teus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e a eles concederei todas essas terras. Todas as nações da terra serão abençoadas através de teus descendentes. Tudo isso é porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Aqui acaba a primeira leitura da porção do Toledot. Beleza, vamos então refletir um pouco sobre essa primeira porção aqui de Toledot. O que fala aqui pra gente? Então, no início fala sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Mais uma vez, o mesmo caso de Abraão com Sara. Isaac e Rebeca não conseguiram ter filhos no início. Foi necessário que eles rezassem muito a Hashem, ao Eterno, Deus Criador, para que o Eterno pudesse dar a eles a condição de ter filhos. E assim que Rebeca engravida, depois de muito tempo, de longo tempo aguardando isso, ela se engravida de gêmeos, e esses gêmeos começam a literalmente lutarem em seus ventres. Começa a ter uma briga dentro do ventre. E ela fica incomodada com isso e pergunta aqui no versículo 22, fala, né? Mas as crianças lutaram no seu interior e quando isso ocorreu, ela perguntou: por que isso está me acontecendo?
Ela saiu para buscar uma mensagem de Deus. Então por que surge essa pergunta aqui? Por que isso está me acontecendo? Primeiro porque Rebeca é uma tzedek, uma justa. Isaac também é um tzadik, um justo. Como é que ambos justos pudessem ter uma gravidez depois de 10 anos rezando a Deus para que ela conseguisse engravidar? E aí vem debaixo de tanta luta dentro do ventre dela, de tanta confusão, tanta dificuldade, e ela pergunta por que isso está me acontecendo? Porque se fosse para ser assim, ela nem queria ter. O Midrash comenta isso. Então ela sai para buscar uma mensagem de Deus, para entender o que está acontecendo. Aí no versículo 23 fala, né, que a palavra de Deus para ela foi: 2 nações estão no teu útero, 2 governos de tuas entranhas se separarão, e o comando passará de um governo para o outro. O maior servirá ao menor. Então, desde da gravidez, ela já teve a mensagem de Deus do que ia acontecer com ela, o que surgiu a partir disso aí. Então, ela já estava ciente que o maior serviria o menor. Beleza. Quando chegou o momento da luz, veio os gêmeos, um nasceu vermelho peludo, o outro mais claro e com pelo baixo. Jacó saiu agarrado ao calcanhar de Esaú, é onde que eles chamam ele de Yaakov, porque Yaakov quer dizer calcanhar, também agarrado ao calcanhar. Aí os meninos cresceram, no versículo 27, Esaú se tornou um exímio caçador. Aqui tem 2 explicações, ou até mais, não só 2, mas 2 principais. Caçador, porque ele literalmente caçava animais e gostava de caçar e matar animais na floresta, no campo, enquanto Jacó já era mais da tenda. Aí o povo lê isso aqui, Jacó gostava muito de ficar em tenda, acha que ele era preguiçoso, ele gostava de ficar dormindo na rede ou debaixo de uma tenda. Não é isso, a tenda aqui é a tenda de estudo da Torá. Jacó era muito estudioso. Então realmente foram 2 nações, um voltado à matança, à caça não para alimentar, mas caça mais esportiva, enquanto Jacó estava preocupado em estudar a Torá. Aqui no versículo 27, já fala, no próprio versículo 27 fala, Jacó era um homem estudioso e que permanecia nas tendas. Isaac gostava de comer a caça de Esaú e o favorecia. Então aqui já tinha um pouco de divisão. Isaac, o pai, gostava de comer o guisado, a caça que Esaú trazia. Mas Rebeca favorecia Jacó. E aí, Jacó, em certa ocasião, cozinhava um guisado, enquanto Esaú chegou a casa exausto do campo. Estou no versículo 29. Esaú disse a Jacó: dá-me um bocado dessa coisa vermelha, estou esfomeado. Aí, vamos lá. 29. Jacó, em certa ocasião, cozinhava um guisado. Então, o certa ocasião não é à toa que está aqui. Tem um porquê que esse certa ocasião foi citado na Torá. Aqui é o falecimento do avô dele, Abraão. Então, Abraão faleceu e era um costume deles, no momento que falecia um ente querido, cozinhava lentilhas, a refeição, o prato, vamos dizer assim, o prato fúnebre, a comida que se comia em época em que falecia um parente, era um guisado de lentilhas. E Jacó estava fazendo esse guisado de lentilhas quando Esaú chega da rua, como diz ele mesmo, que estou esfomeado, né? Está morto de fome. E aí ele pede Jacó para dar um pouco da lentilha para ele. Só que Jacó pegou e negociou com ele. Aqui eu quero conversar um pouco só para a gente entender algumas questões aqui. No 31 tem uma negociação. Vamos lá. Primeiro, vem de mim tua primogenitura, replicou Jacó. 32. Aqui estou para morrer, exclamou Esaú. De que me serve a primogenitura? Faz-me o juramento agora mesmo, disse Jacó. Perdão. Ele fez o juramento e vendeu sua primogenitura a Jacó. Jacó então deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Ele assim rejeitou a primogenitura. Então, muitas vezes, eu mesmo que estive na igreja, a gente ouviu muito ensinamento que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, ou então que Jacó enganou, passou a perna em Esaú. Nós vamos estudar mais as outras porções para frente, vamos chegar que lá na frente vai ter algo assim, mas no quesito da primogenitura, não teve roubo, não teve engano, não teve mentira, houve uma negociação comercial, uma transação comercial, algo simples. Jacó queria algo, Esaú tinha algo. Esaú queria algo e Jacó tinha algo. Então houve uma negociação, comprador e vendedor, simples assim.
Então Jacó tinha um guisado gostoso, delicioso, Esaú tinha fome e tinha primogenitura. Então Jacó propôs para ele uma oferta e ele aceitou. Ele fez um juramento e vendeu. Vamos entender o que é a primogenitura para essa época aqui agora. Nessa época aqui, o primogênito, aquele que nascia primeiro, o primeiro filho homem do pai, porque não tem primogênita, é primogênito, é o homem, ele recebia a honraria do sacerdócio familiar. Ele era o sacerdote da casa. Então ele tinha o privilégio de oferecer sacrifícios e fazer o serviço religioso ao Criador em prol da casa. Então estava na mão do sacerdote. Porém, olha quem que era o primogênito aqui. Olha quem que era o sacerdote aqui. Esaú, que era um exímio caçador. Era uma pessoa que estava envolvida em morte constantemente. Estava sempre matando animais. Tanto para diversão, quanto para alimentos também, para se alimentar. Mas era ele. E Jacó era o que estava na tenda sempre estudando Torá. Sempre ele estava ali ocupado com os estudos. Então, o que aqui o Midrash fala, a Torá fala, o que Jacó queria, por que Rebeca favorecia Jacó e não Esaú? Por causa desse quesito. Porque Jacó estava envolvido com as coisas espirituais. Enquanto Esaú estava no mato, no campo, caçando e matando animais. E mais para frente nós vamos ver outras coisas também. Vamos lá. E aí houve a negociação, a transação comercial aconteceu, Jacó compra, não rouba, compra a primogenitura de Esaú. 26:1, né? Houve uma fome na terra, 26:1, essa passagem é muito importante, como na época de Abraão, Isaac foi para Avimeleque, né? O rei Avimeleque, rei dos filisteus em Guerá. Deus apareceu para Isaac e disse: não desça ao Egito. Permanece tranquilo na terra que eu te designarei. Permanece um imigrante nessa terra. Eu estarei contigo e te abençoarei, uma vez que será para ti tua semente, que darei todas essas terras. Eu assim manterei o juramento que fiz teu pai Abraão. Farei teus descendentes tão numerosos quanto a estrela do céu. Repetiu aqui toda a promessa. Tudo isso é porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Aqui encerra a primeira leitura. Que interessante é o seguinte, quando na época de Abraão, quando teve fome na terra, ele desce realmente para o Egito, passa por Avimeleque também, depois desce para o Egito, depois volta de lá rico, tanto de Avimeleque quanto do Egito. Mas no caso de Isaac, o Eterno aparece para ele, o Isaac vai fazer igual o pai, ele quer ir também para os mesmos locais que o pai foi na época da fome, mas Deus aparece para Isaac e o proíbe. Fala assim, não saias da terra de Canaã. Interessante aqui não tem na Torá literal, a gente não vai achar aqui, mas isso o Santo Zohar vai falar, os Midrashim, os comentaristas falam, que existe uma conexão muito forte com a terra de Israel, com Eretz Israel, com a vida de Isaac, porque Isaac nasceu em Canaã, fruto da promessa, fruto do milagre de Sara e Abraão, já idade avançada, terem se engravidados e ter o filho Isaac, filho da promessa que Hashem prometeu a Abraão e Sara. Então ele é gerado, nasce em Eretz Canaã, né, na terra de Canaã, na terra de Israel. Quando ele chega à idade adulta de casar, o Eliezer é enviado para a terra dos seus antepassados, de Abraão e Sara, para buscar uma esposa para Isaac. Não, deixa Isaac ir lá buscar. Abraão ainda pede para Eliezer fazer um juramento. Lembra da passagem da coxa, que Eliezer tem que pôr a mão na coxa e prometer que Isaac não sairia da terra para poder ir lá buscar uma esposa. Eliezer vai lá e busca uma esposa para Isaac, que é Rebeca, e chega agora a hora da fome e tudo. Isaac quer sair para buscar recurso, mas o Eterno proíbe, se não saia da terra. Então, ou seja, Isaac nunca saiu de Israel. Nunca. Nasceu, morreu, foi sepultado e por ser um justo ainda vive. Então o Zohar diz que Isaac é como se fosse o fio de prata, o anel, o portal que segura Israel existindo. Que se Isaac saísse das fronteiras de Israel, haveria um cataclisma em toda a terra e isso poderia prejudicar tudo, porque ele é o equilíbrio. Isaac é o equilíbrio. A partir dele que veio todo o povo judeu, veio a nação santa, a nação de sacerdócio, toda a história que a gente já conhece há muito tempo.
Então tudo está na mão de Isaac, porque ele é o primeiro, é dele que vem a genealogia correta, a qual o Eterno programou o nascimento do povo judeu, a criação do povo sacerdote, do povo que sacrifica a ele, que se eleva a ele. Então Isaac nunca saiu, ele não pode sair das divisas de Israel, ele sempre viveu lá, tá bom? Beleza. Ele renova a promessa, tudo em mérito do pai Abraão. Então isso é muito importante. A conduta que os pais têm hoje pode sim os seus filhos receberem muitos méritos diante da conduta que você tem hoje. Então você que é pai e mãe, observe o que você está fazendo, observe suas ações, observe tudo, porque os seus filhos podem ser visitados por Deus em méritos das suas ações no passado. E também os que são filhos, que os pais não fizeram boas coisas no passado, não se preocupe, está nas suas mãos mudar isso. Então você pode mudar, não fique dependendo ou se apegando ou se vitimizando de questões do passado. Assuma você as responsabilidades que devem ser assumidas e comece a sua jornada daí para frente. Segunda leitura. Isaac assim estou no versículo 6 do capítulo 26, só para vocês sintonizarem aí, versículo 6, capítulo 26. Isaac assim assentou em Gerar. Quando os homens locais lhe perguntaram sobre sua mulher, ele lhes disse que era sua irmã. Perdão. Ele teve medo de dizer que era sua mulher. Rebeca era tão bonita que os homens do local poderiam matá-la por causa dela. Certa ocasião, depois de Isaac ter estado algum tempo lá, Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaac se divertindo com sua mulher Rebeca. Abimeleque convocou Isaac, mas ela é tua mulher, ele disse. Como tu pudeste dizer que ela é tua irmã? Tive medo de que morreria por causa dela, replicou Isaac. O que tu nos fizeste? Perguntou Abimeleque. Alguém do povo poderia facilmente ter dormido com tua mulher. Tu nos terias feito cometer um crime terrível. Abimeleque enviou uma ordem para todo o povo. Quem quer que toque neste homem ou sua mulher morrerá. Versículo 12. Isaac lavrou na área. Nesse ano ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que semeara, pois Deus o tinha abençoado. Amém? Até aqui no versículo 12 é a segunda leitura. E a participação do galo começou. Lá em casa são os cachorros do vizinho que gostam de participar. Aqui é o galo da minha mãe que quer participar da live. Vamos lá. Vamos entender aqui. Segunda leitura. Vem te ver repetir a mesma história de Abraão com Sara, que eles descem para Abimeleque, para o Egito, e aí fala que a esposa é a irmã para preservar a vida. Eu já expliquei sobre isso, que somente por 3 situações a pessoa pode mentir, somente para salvar a vida de um amigo, de um próximo, para salvar a sua própria vida, ou para evitar que o orgulho entre no seu coração. Somente essas 3 situações que a Torá permite que a mentira seja praticada. Somente questão assim, de extrema necessidade. Por simples banalidade, jamais. Deus nos livre. E aí ele fala, depois o rei percebeu que era a esposa dele, e aí chama ele, corrige ele fortemente. Por que você fizesse isso conosco? Qualquer um do povo poderia ter dormido com sua esposa, e tu nos teria feito cometer um crime terrível. Então, a Torá nem tinha sido outorgada, estou falando disso lá atrás, há mais de 4.000 anos atrás, e o povo já sabia que adultério, dormir com a mulher do próximo, é um crime terrível. Ou seja, como eu já falei várias vezes aqui no canal, até no Código de Hammurabi contém as 7 leis de Noa. Então, as leis de Noa, para quem não lembra, vou repetir aqui, que eu gosto sempre de repetir, para ficar fixado na mente das pessoas, é não ser idólatra, não blasfemar contra Deus, não matar, não roubar, não prostituir, não comer a carne de um animal ainda vivo e estabelecer padrão de justiça. São somente 7 leis, que parecem ser muito básicas, mas que muitas pessoas têm muita dificuldade em cumpri-las. Mas até o Código de Hammurabi, de mais de 4.000 anos atrás, já tinha essas leis. Então até as pessoas que não eram de linhagem judaica já sabiam que algumas dessas questões da lei Binei Noa, a lei de Noa, já eram proibidas nas nações. Nossa, hoje tá difícil, né? Vamos lá, pessoal. Terceira leitura, versículo 13 do capítulo 26. Isso foi o início
de sua prosperidade. Ah, não, só antes de voltar aqui, no versículo 12, né? Isaac lavrou na área. Nesse ano, ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que semeara, pois Deus o tinha abençoado. Aqui tem um midrash lindo sobre essa passagem, no versículo 12, antes de entrar na terceira leitura da Parashá, que é o seguinte. Isaac plantou naquela região. E no que ele plantou, praticamente tudo que ele plantou, ele distribuiu aos pobres. Ele distribuiu muita coisa aos pobres daquela região. Com isso surge essa frase no finalzinho, pois Deus o tinha abençoado. E ele colheu 100 vezes mais. Ele plantou, distribuiu aos pobres, mas o plantio que ele plantou deu 100 vezes mais. Então ele não distribuiu aos pobres porque ele teve 100 vezes mais. Ele já tinha plantado a colheita, ele distribuiu aos pobres, ao final ele foi ver o quanto ele tinha recebido de colheita do que ele plantou, deu 100 vezes mais. Então daqui que surge a mitzvah de tzedakah, que é aquilo que você semeia, aquilo que você dá, você ajudar os outros, ajudar os pobres, isso te traz multiplicação 100 vezes mais de tudo aquilo que você dá. É onde que a Torá, o Midrashim, o sábio nos ensinam, que é uma das mitzvah que o Eterno te pede, faz prova de mim, prove a mim, faça de tzedakah, faça doações e faz prova de mim se isso vai te fazer falta, se isso vai te deixar mais pobre ou mais rico, se isso vai te fazer algum mal. Então é uma mitzvah que o Eterno pede para fazer prova dele, se ao seu ato de abençoar, de fazer tzedakah, de doar, se isso vai causar alguma perda para você. Pelo contrário, Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Então, ele não só plantou coisas na terra, ele plantou atitudes boas no meio das pessoas. Isso ele colheu 100 vezes mais. Versículo 13, terceira leitura. Isso foi o início de sua prosperidade. Ele então continuou a prosperar até tornar-se extremamente rico. Ele tinha posse de rebanhos, de gados e um grande cortejo de escravos. Os filisteus o invejaram. Eles taparam todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado enquanto Abraão ainda estava vivo. E eles o encheram com terra. Abimeleque disse a Isaac, vai embora de nós. Tu te tornaste muito mais poderoso que nós. Versículo 17. Isaac deixou a área e acampou no vale de Gerar, pensando em assentar ali. Ele recavou os poços que tinham sido cavados nos dias de seu pai Abraão, que tinham sido tapados pelos filisteus após a morte de Abraão. Ele lhes deu ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaac então cavaram no vale e encontraram um novo poço, cheio até a borda com água fresca. Os pastores de Gerar disputaram com os pastores de Isaac, reclamando que a água era deles. Isaac chamou o poço de desafio, Sek, porque eles o tinham desafiado. Eles cavaram outro poço e ele foi também disputado. Isaac chamou de acusação, Sitna. 22. Ele então afastou-se dali e cavou outro poço. Dessa vez não foi disputado. Assim ele o chamou de largos espaços, Rehovot. Agora Deus nos considerará largos espaços, ele disse. Nós podemos ser frutíferos na terra. Aqui acaba a terceira leitura, eu já vou explicar isso aqui. Vamos lá, pessoal, entender alguns comentários da terceira leitura aqui. A terceira leitura se resume praticamente na briguinha entre os pastores de Isaac com o pessoal de Abimeleque. Eles tapavam os poços de Isaac. No versículo anterior, o próprio Abimeleque pede para Isaac sair da terra, porque ele prosperou muito, ficou muito rico. Isso incomodou, invejou todo o povo de Abimeleque, dos filisteus. E aí pede para ele sair da terra, ele sai, e aí ele vai viajando pela terra, imigrante na terra mesmo, andando sobre a terra, e aí ele vai abrindo os poços que seu pai Abraão tinha aberto na época que ele passou pela terra também. Só que ele abre os poços, o pessoal de Abimeleque vai lá e tampa, realmente por inveja. Então são 3 poços que ocorrem aqui nessa passagem, nesse texto. São os mesmos poços que Abraão abriu no passado, Isaac vem restaurando eles agora, mas tem problemas com o pessoal dos filisteus, de Abimeleque, que vem tampando de novo. Então o primeiro poço é o poço de Esek, que representa ali uma disputa por ele. Depois o segundo poço, que é Sitna, que ele foi não é Sek, né? Desafiado, é Esek. Isaac chamou o poço de Esek, porque ele tinha um desafiado.
um desafio. Sitna, que foi disputado, houve uma grande disputa por ele. E depois o terceiro, Rehovot. Vamos fazer um paralelo aqui, os sábios falam que esses 3 poços, eles representam o Beit HaMikdash, o templo sagrado do Eterno. Então o primeiro poço foi um desafio, realmente um desafio para construir, e depois Nabucodonosor foi lá e teve esse desafio de tomar as coisas de lá, levar o povo judeu cativo e tal. E logo depois, passou um pouco tempo, reconstruir o segundo templo, mas um tempo mais à frente vem os romanos, que aí é onde teve disputa, né? Muita guerra em Jerusalém, e os romanos disputam o templo e também destroem ele. Então os 2 primeiros poços, eles são tapados, eles são abertos pelo povo judeu, tapados pelo inimigo, seja Nabucodonosor, os filisteus ou os romanos. E o terceiro poço que Isaac abre, que é o Rehovot, agora Deus nos deu largo espaço para trabalhar, ou para colher, ou para beber água, é comparado ao nosso terceiro Beit HaMikdash. Então, o terceiro Beit HaMikdash será construído e o Eterno vai nos dar largo espaço, ou seja, eternamente. O terceiro Beit HaMikdash, ele será eterno. E o Galo está participando mesmo. Ele está confirmando tudo. E aí, o que vai acontecer? No terceiro poço, no terceiro templo que será construído, não vai ter mais ninguém para tapar, para lutar, para brigar, será eterno. Que o Eterno, bendito seja, nos permita em vida vermos isso. Então é sobre os poços, terceira leitura. Quarta leitura, versículo 23 do capítulo 26 ainda. Daí Isaac subiu até Beersheba. Deus apareceu-lhe nesta noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e te confiarei muitos descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu um altar ali e invocou o nome de Deus. Ele armou sua tenda ali e seus servos cavaram um poço na área. Avimelé veio até Isaac de Gerar, junto com um grupo de amigos, e seu general Pirrol. Por que tu vieste até mim? Perguntou Isaac. Tu me odeias? Tu me expulsaste de ti. Nós vimos que realmente Deus está contigo. Eles replicaram: Nós propomos que haja um juramento entre nós e ti. Façamos um tratado contigo, que assim como não te tocamos, tu não nos fará nenhum mal. Só fizemos o bem para ti e te deixamos sair em paz. Agora tu és aquele que é abençoado por Deus. Aqui acaba a terceira leitura. E aí o que acontece? Aqui Avimelé e todo o seu povo percebe que a bênção estava sobre a vida de Isaac. Então eles, mesmo expulsando, mesmo tampando o poço, mesmo fazendo tudo, Isaac continuava a prosperar, continuava a receber bênçãos do Eterno. E aí eles perceberam que a bênção estava sobre eles e vai atrás deles para não ficar sendo inimigo e faz um contrato, um acordo de paz com Isaac. Então Abimelé faz um acordo de paz. Como não fizemos mal para você, também te pedimos que não faça mal por nós. Na verdade, ele queria estar próximo dele para receber da bênção que a Kadosh Baruch Hu dava sobre Isaac. Quinta leitura, versículo 30. Isaac preparou uma festa para eles, e eles comeram e beberam. Eles ergueram-se cedo pela manhã e fizeram um juramento mútuo. Isaac então despediu-se deles e eles foram em paz. Nesse momento, nesse mesmo dia, versículo 32, os servos de Isaac vieram e lhe falaram acerca de um poço que estavam cavando. Achamos água, eles anunciaram. Isaac chamou o poço de Shibá. A cidade por isso é chamada de Beersheba, desde esse dia. Quando Esaú fez 40 anos, ele casou-se com Judite, a filha de Beeri, o Hitita, e Basemat, a filha de Elon, o Hitita. Suas mulheres tornaram-se uma fonte de amargura espiritual para Isaac e Rebeca. Só dar um pause aqui, não acabou a quinta leitura ainda não, mas é porque vai acabar o capítulo, eu quero explicar essa questão aqui. Vamos entender aqui. Então teve a festa para poder selar o pacto entre Isaac e Abimelé. Eles comeram, beberam, se divertiram e logo pela manhã fizeram o juramento e encerraram. Beleza? Depois o pessoal de Isaac achou mais um poço, né? Fizeram um poço. Esse aqui não tem mais ligação com o templo, esse é com a cidade, Beersheba. Então esse poço foi dado ao nome dele de Beersheba, cidade de Beersheba, que até hoje a cidade existe. E o nome dado foi Isaac que deu o nome de Beersheba a esse poço, a esse local. Então ficou dado por Isaac e até hoje é o mesmo nome, não mudaram esse nome. E agora entra no casamento de Esaú. Né? Esaú fez 40 anos e ele casou com Judite, filha de Beeri, o Hitita, e Basemat, filha de Elon, o Hitita.
Suas mulheres tornaram-se uma fonte de amargura espiritual a Isaac e Rebeca. Então aqui a gente vê que Esaú se casa com duas mulheres ao mesmo tempo, e essas duas, por serem de outros povos, aqui da turma dos amaldiçoados de Canaã, de Canaã, os cananitas. Então isso trouxe muita amargura para Isaac e Rebeca, de ver o filho se envolvido com pessoas de outras nações, a qual o Eterno tinha pedido que Isaac não se envolvesse. Então, e elas cometem alguns problemas também, elas eram, por ser idólatras de outras nações, elas traziam muita amargura para Isaac e Rebeca. Capítulo 27, versículo 1, continuando a quinta leitura, vamos entender mais do assunto. Isaac envelheceu e sua visão estava definhando. Ele convocou seu filho mais velho, Esaú. Meu filho, eis-me aqui. Estou velho e não tenho ideia de quando morrerei. Agora pega do teu equipamento, teu laço e arco, e vai para o campo para caçar-me alguma caça. Faz-me dela um prato saboroso, da maneira que eu gosto, e traz-me para comer. Minha alma então abençoará antes de eu morrer. Rebeca estava ouvindo enquanto Isaac falava ao seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo para caçar alguma caça e trazê-lo para casa. Rebeca disse a seu filho Jacó: escutei teu pai falando a teu irmão Esaú. Ele disse: traz-me alguma caça e prepara em algo saboroso. Eu comerei e te abençoarei na presença de Deus antes de morrer. Agora, meu filho, ouve-me, presta atenção, cuidadosamente, às minhas instruções. Vai para o rebanho e escolhe 2 pequenos cabritos. Eu os prepararei com receita saborosa da maneira que teu pai gosta. Tu deves então trazê-los a teu pai, de modo que ele comerá e te abençoará antes de morrer. Mas meu irmão Esaú é cabeludo, replicou Jacó. Eu sou liso. Suponha que meu pai me toque. Ele descobrirá que sou um impostor. Ganharei a maldição em vez de bênção. Versículo 13. Que qualquer maldição seja sobre mim, meu filho, disse sua mãe. Mas ouve-me, vai, traze-me o que pedi. Jacó foi e trouxe o que sua mãe havia pedido. Ela tomou os cabritos e preparou usando a receita saborosa de que o pai de Jacó mais gostava. Rebeca então apanhou as melhores roupas de seu filho mais velho Esaú, as quais ele tinha em casa, e as colocou em seu filho mais jovem Jacó. Ela também colocou as peles dos jovens cabritos em seus braços e nas partes lisas de seu pescoço. Rebeca entregou a seu filho Jacó a delícia e o pão que ela havia cozido. Ele veio a seu pai. Pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Sou eu, Esaú, teu primogênito, disse Jacó. Fiz como tu pediste. Senta e come a caça que eu cacei, de modo que tua alma me abençoará. Como tu a encontraste tão rápido, meu filho? Perguntou Isaac. Deus, teu Senhor, estava comigo. Chega mais perto de mim, disse Isaac a Jacó. Deixa-me tocar-te, meu filho. Tu és realmente Esaú ou não? Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, e Isaac o tocou. Ele disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele então percebeu quem era, porque havia cabelo nos seus braços de Jacó, como os de seu irmão Esaú. Isaac estava prestes a abençoá-lo. 24. Mas tu és realmente meu filho Esaú? Sou. Então serve-me a comida. Eu comerei a caça que meu filho caçou, para que a minha alma possa abençoar-te. Jacó a serviu e Isaac comeu. Ele então trouxe para Isaac um pouco de vinho e ele bebeu. Seu pai Isaac disse-lhe: vem mais perto e beija-me, meu filho. Jacó aproximou-se e o beijou. Isaac aspirou o cheiro de suas roupas e o abençoou. Ele disse: vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado por Deus. Aqui acaba a quinta leitura e tem muita explicação aqui. Vamos lá. Então, no início aqui do capítulo 27, que eu comecei a ler, que Isaac estava envelhecido, sua visão começou a ficar um pouco turva, e aí ele convoca o seu filho mais velho e pede ele para buscar uma caça, porque ele era o primogênito, para fazer a bênção. Isaac não sabia do acordo de Jacó com Esaú, então ele pede o mais velho para cumprir o ritual de primogenitura normal. E aí ele foi fazer a caça. No versículo 5 fala que Rebeca estava ouvindo atrás da porta, normal, coisa de mulher, sempre presta atenção na conversa de homem, sempre está ali vendo o que vai sair. Só que dessa vez tinha um propósito muito espiritual e muito importante, realmente importante. E aí Rebeca ouve tudo aquilo e chama Jacó. Fala: escutei teu pai falando com o seu irmão. Ele disse: papapá, repete tudo. E aí no versículo 8 fala: agora, meu filho, ouve-me, presta atenção, cuidadosamente às minhas instruções. 9. Vai para o rebanho, traz o animal. 11.
Jacó percebeu que estava errado o que a mãe estava fazendo. Mas meu irmão Esaú é cabeludo, replicou Jacó. Eu sou liso. Suponha que meu pai me toque. Ele descobrirá que sou um impostor. Ganharei a maldição em vez de bênção. Ao 13. Que qualquer maldição seja sobre mim, meu filho, disse sua mãe. Mas ouve-me. Vai e traz-me o que pedi. É por isso que até os dias de hoje a judaicidade vai ser definida pela barriga da mãe. O pai pode ser o judeu mais ultra, hiper, mega ortodoxo do planeta. Se a mãe é goiá, é gentia, é das nações, o que nascer dela não é judeu. Não é. Então é a barriga da mãe que dá a judaicidade, por causa do mérito de Rebeca. Por mais que a gente vê isso aqui superficialmente acha que é uma briga, é uma mentira, uma confusão, uma falsidade da parte de Rebeca, não. A mulher é o lado mais espiritual da casa. O homem não é a pessoa mais espiritual da casa, é a mulher. É ela que tem a captação de entender as questões espirituais. Ela sabia que Jacó ficava na tenda estudando Torá, enquanto seu irmão Esaú estava no meio do mato caçando animais e pessoas. Então, a Rebeca sabia, ela não poderia deixar a bênção do grande tzadik Isaac vir sobre um caçador, um assassino, um homicida, um perverso. Teria que vir sobre aquele justo a qual ficava na tenda estudando Torá. Então ela vai e articula tudo isso para que Jacó recebesse a bênção e não Esaú. Então por isso ela faz. Por mais que os dois filhos eram dela, mas ela sabia que e sem contar que lá atrás, naquela passagem que eu li, sobre a bênção, quando os filhos ainda estavam no ventre, o profeta disse para ela, o Deus disse para ela, não lembro exatamente quem é que fala com ela ali, se ela teve uma visão, se ela procurou um profeta, não lembro, mas o que acontece ali é que ela tem a mensagem de Deus e fala que o maior servirá ao menor. Então ela é sábia, ela é espiritual, ela correu e já preparou tudo para que o maior sirva ao menor. E aí ela prepara com Jacó. Jacó, honesto, justo, fala, mas meu pai vai perceber, ele vai saber que eu sou um impostor, e aí eu vou receber maldição em vez de bênção. Então ele tenta ainda articular com a mãe, isso não tá certo, vai dar ruim para mim e tal. E aí a mãe entra na frente e fala que qualquer maldição caia sobre mim e não sobre você. Ou seja, Rebeca tinha visão longa, ela entendeu o que ia acontecer. Estava tudo nas mãos de Jacó e não nas mãos de Esaú. Então, se tivesse alguma maldição do Eterno, que caísse sobre ela, mas sobre você não, porque é de você que vai vir tudo que virá pela frente. Vamos lá. Beleza. E aí agora entra o diálogo de pai com filho. E aí Jacó chega, né? Pai, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Então Isaac pergunta. Aí Jacó responde. Jacó responde. Sou eu, Esaú, teu primogênito, disse Jacó. Fiz como tu pediste. Senta e come a caça que eu cacei, de modo que tua alma me abençoará. Ou seja, Jacó mente. Quem és tu, meu filho? Ele sabia que era Jacó, mas falou, sou Esaú. Ele mentiu. E aí, 20. Como tu encontraste tão rápido, meu filho? Perguntou Isaac. Olha a resposta de Isaac, de Jacó, que era Esaú. Deus, teu Senhor, estava comigo. Versículo 21. Chega mais perto de mim, disse Isaac a Jacó. Deixa-me tocar-te, meu filho. Tu és realmente Esaú ou não? Quando ele perguntou, ele falou que era Esaú. Trouxe a caça. Aí Isaac perguntou, mas como você achou tão rápido? A resposta de Jacó deu ruim. Deus, teu Senhor, estava comigo. Esaú não falava isso. Esaú era um caçador, um fanfarrão. Ele estava curtindo a vida no mundão e zoando o negócio. Não estava na tenda estudando as coisas da Torá, de Hashem. Então a resposta de Jacó foi automática. Deus, teu Senhor, estava comigo. Isso é conversa de Jacó, não é de Esaú. Dar honras ao Eterno, glorificar o Eterno, não ser egoísta, egocêntrico, arrogante, não é coisa de Jacó, era coisa de Esaú, de Esaú. Então quando ele responde, ele deixa escapulir que ele não era Esaú. Isaac percebe e pergunta, tu és realmente Esaú? Ou seja, em outras palavras, Esaú falando que Deus, meu Senhor, estava com ele. Isso não é. Isso não é Esaú, isso é Jacó, gente. Aí manda chegar mais perto porque ele quer tocar.
Jacó aproximou-se de seu pai, versículo 22 que eu estou lendo. Isaac o tocou, ele disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Então, ou seja, o que saiu da boca dessa pessoa que eu ouvi aqui agora, mesmo cego, é coisa de Jacó, mas as mãos peludas é de Esaú. Ele não percebeu quem era porque havia cabelo nos braços de Jacó, como os de seu irmão Esaú. Isaac estava prestes a abençoá-lo. Versículo 24, Isaac ainda está com dúvida. Mas tu és realmente meu filho Esaú? Ou seja, deu uma oportunidade a Isaac de desfazer a mentira, de contar a verdade. E o que Isaac fala? O que Jacó fala? Sou. Então serve minha comida. Eu comerei a caça que meu filho caçou para que a minha alma possa abençoar-te. Jacó serviu e Isaac comeu. Ele então trouxe para Isaac um pouco de vinho e ele bebeu. 26. Seu pai Isaac disse-lhe, vem mais perto e beija-me, meu filho. Jacó aproximou e o beijou. Isaac aspirou o cheiro de suas roupas e o abençoou. Ele disse, vê o cheiro do meu filho como o cheiro de um campo abençoado por Deus. Esse último versículo aqui da quinta leitura tem um midrashim que explica que essas vestes que Rebeca vestiu a Jacó são as vestes que Esaú usava para caçar. E essas vestes é a roupa que Adão vestiu no Éden. Então ela tinha um poder espiritual muito forte. Ela maquiava os animais na sua pele, por isso os animais chegavam perto de Esaú, por isso ele conseguia caçar tão fácil. E elas tinham o cheiro do Éden. Por isso que quando ele chega perto, Isaac sente o cheiro e fala essa frase. Ver o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado por Deus. Que campo foi abençoado por Deus tanto? O jardim do Éden, o Gan Eden. Então, com isso, ele confirma que era Esaú, que ele usava essas vestes para caçar, e aí começa a bênção. Só antes de ir para a próxima, para a leitura da Brahá que Isaac dá a Jacó, achando que é Esaú, a bênção que dá sobre ele, ela é grande, só deixar um comentário. Nessa passagem aqui a gente vê o seguinte, Jacó veste as roupas de Esaú e recebe a bênção de Isaac. Ele se passa por Esaú e recebe as bênçãos de Isaac. E isso teve uma consequência muito grave. Por mais que era um propósito do Eterno, isso foi necessário acontecer para que preservasse a santidade do sacerdócio divino pelo povo judeu, através de Jacó e seus 12 filhos e tudo mais. Só que foi um erro. Eu amo a Torá, por isso. A Torá não esconde as coisas, não esconde as verdades, não coloca poeira debaixo do tapete, ela é exposta. Ela é exposta, todo o erro, toda falha, ela é exposta, e justamente para a gente ver que nós somos humanos, somos errantes, somos falhos mesmo, mas com o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele nos perdoa, ele nos ensina caminhos para corrigir nossas falhas, e ele espera de nós que nós tenhamos desejos de correção e que mudamos nossos caminhos, nossas jornadas. Então a Torá não maqueia as coisas, ela não esconde, está tudo exposto. E aqui Jacó vestiu as roupas de Esaú e se passou por Esaú. Então o que acontece hoje no mundo, por que o judeu sofre tanto? E por que o cristianismo foi tão grande, foi tão evidente por todo o tempo? É a inversão. No período que Jacó vestiu as roupas de Esaú, deu agora a condição para Esaú vestir as roupas de Jacó. Então o cristianismo, quando eu falo cristianismo, eu vou lá no início do cristianismo, que é a Igreja Católica, e os padres se vestem como os judeus. Tem o solidel na cabeça, o quipazinho na cabeça, se sentem um sacerdote de Deus na terra, e também isso aí já vai englobando a filha da Igreja Católica, que é a Igreja Protestante, por mais que algumas pessoas que me ouvem se arrepiam de ódio de ouvir isso, mas você protestante, você é filho da Igreja Católica, não adianta achar ruim, isso é geneticamente... É genético, está no DNA da Igreja Protestante, ao DNA dela, o pai e a mãe é a Igreja Católica. Não tem como, a Bíblia é a mesma, os rituais são praticamente os mesmos, então ela é sua mãe, sim. Não ache ruim, é uma grande verdade, ela é sua mãe. Então, copia tudo, são tanto a Igreja Evangélica quanto a Igreja Católica, todo o cristianismo em si é Esav, é Esaú, vestido as roupas de Jacó agora. Então, por esse período todo, Esaú teve a permissão divina de vestir as roupas de Jacó, se passar por Jacó, fazer tudo que como fosse Jacó, e aí eles estão indo. Só que é um período.
Esse período já findou, já acabou. Então chega, Esaú por muito tempo vestiu as roupas de Israel, se sentiu no lugar de Israel, se sentiu sendo o sacerdote, o herdeiro da promessa e tudo. Mas acabou. The end, o fim, acabou. Então, a partir de agora, Jacó está vestindo as suas próprias roupas, está levantando, já pagou tudo que devia, já está pago, então não tem dívida com Esaú mais, e agora ele está começando a ter seu local de destaque, local de honra, o local que necessariamente tem que estar. Então o povo de Israel tem que realmente ser o sacerdócio divino, receber a missão divina de guardar, zelar, cumprir a Torá e fazer os sacerdócios. O que falta para finalizar é somente o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo será construído, e aí Jacó voltará a sentar no trono, a vestir as roupas e ensinar e reger. E vai cumprir a profecia lá atrás que Rebeca ouviu: o maior servirá ao menor. Então você pode olhar, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Ela vai servir o menor. O povo judeu é menor mesmo, é um pouquinho. Israel é pouquinho, a terra é pouquinho, tudo é pouquinho. Ah, mas não está falando sobre Esaú, ali está falando sobre o povo árabe, que hoje já tem mais de 1 bilhão de habitantes e membros, de servos, de praticantes do islamismo, do muçulmano e tudo. Beleza, é o maior, vai servir o menor também de qualquer forma. É uma promessa. Isaac abençoou Jacó dessa forma. O maior servirá ao menor e todos os irmãos de Jacó vão se prostrar e vão servir a Jacó. Isso é a palavra da Torá. Se você não gosta de Torá, se você não concorda com a Torá, não tem problema, o problema é seu. Você vai ter que ler lá em Deuteronômio, lá no finalzinho fala que aquele que anula as palavras da Torá, maldito seja. Então se você quer ser um maldito, um amaldiçoado pelo próprio Deus, por anular as palavras da Torá, sinto muito, desculpe minha sinceridade, mas é um problema só seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. Então aqui a gente viu só, eu queria fazer esse paralelo, que por muito tempo Esaú, Roma, Edom, o vermelho, vestiu as vestes de Jacó para pagar esse ato aqui, dessa passagem que nós lemos agora, onde Jacó veste as roupas de Esaú. Então, quitou, beleza? E agora vamos para a sexta leitura. Vamos ver se vai dar tempo aqui, que a bateria está avisando que vai acabar, mas eu acho que vai dar para mim para ler rapidinho. Vamos lá. Finalzinho, sexta leitura, versículo 28 do capítulo 27, agora que eu estou, versículo 28 diz assim: que Deus te conceda o orvalho do céu e a gordura da terra, abundância de grão e vinho. Nações te servirão, governos se inclinarão a ti. Tu serás como Senhor sobre teu irmão. Os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Aqueles que te abençoarem serão Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Isaac tinha acabado de abençoar a Jacó, e Jacó tinha apenas deixado seu pai Isaac quando seu irmão Esaú voltou de sua caça. Ele também tinha preparado um manjar e o trouxe a seu pai. Que meu pai se erga e coma a caça de seu filho. Ele disse: de modo que sua alma possa me abençoar. Versículo 32. Quem és tu? Perguntou seu pai Isaac. Eu sou teu primogênito, Esaú. Ele replicou. Isaac foi tomado por um violento ataque de tremor. Onde está aquele que caçou uma caça há pouco e me serviu? Eu a comi antes de tu vires, e o abençoei. A bênção permanecerá nele. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, soltou um mais alto e amargo grito. Abençoa-me também, pai, ele implorou. Teu irmão veio com falsidade, e ele já tomou tua bênção. Por isso ele é realmente chamado Jacó, Yaakov. Ele enganou-me, Acav, 2 vezes. Primeiro tomou minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. Esaú implorou: tu não poderás separar-me também uma bênção? Isaac tentou responder: mas eu fiz como Senhor sobre ti, ele disse. E eu lhe dei todos os seus irmãos como escravos. Eu associei ao grão e ao vinho. O que posso fazer por ti, meu filho? 38. Esaú disse a seu pai: tu só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também. Esaú ergueu sua voz e começou a chorar. Seu pai Isaac então replicou e disse: os bons lugares da terra podem ainda ser tua morada, e tu ainda podes ser o orvalho do céu, mas tu viverás por tua espada. Tu podes ter de servir a teu irmão, mas quando tuas queixas aumentarem, tu lançarás fora seu jugo do teu pescoço. Esaú ficou furioso com Jacó por causa da bênção que seu pai tinha lhe dado. Ele disse a si mesmo:
Os dias de luto por meu pai serão daqui a pouco. Então terei condição para matar meu irmão Jacó. Os planos de seu filho mais velho foram relatados a Rebeca. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó. Teu irmão Esaú está consolando-se, planejando matar-te. Ela disse: agora, meu filho, ouve-me, levanta-te e foge para o meu irmão Labão em Harã. Permanece com ele algum tempo até que a cólera de teu irmão tenha diminuído. Quando teu irmão tiver se acalmado da raiva contra ti e tiver esquecido o que tu lhe fizeste, mandarei chamar-te de volta ao lar. Por que deveria perder a ambos no mesmo dia? Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa com a vida por causa daquelas mulheres hititas. Se Jacó casasse com a tal jovem hitita, das filhas da terra, por que continuar vivendo? Capítulo 28, verso 1. Isaac chamou Jacó e deu-lhe uma bênção e uma ordem. Não cases com uma jovem cananita, ele disse. Levanta-te e vai para Padã Aram, para a casa de teu avô materno Betuelo. Casa com uma filha de teu tio Labão. Deus Todo-Poderoso então te abençoará, te frutificará e aumentará teu número. Tu te tornarás uma assembléia de nações. Ele conferirá a bênção de Abraão para ti e teus descendentes, de modo que tu tomarás posse da terra que Deus deu a Abraão, onde tu viveste previamente somente como estrangeiro. Sétima leitura, versículo 5. Isaac então enviou Jacó para seu caminho. Jacó foi em direção a Padã Aram, para Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. Esaú viu que Isaac tinha abençoado a Jacó e o enviou a Padã Aram para encontrar uma esposa, incluindo em sua bênção uma ordem: não case com uma jovem cananita. Ele também soube que Jacó tinha obedecido seu pai e sua mãe e tinha ido a Padã Aram. Esaú compreendeu que as jovens cananitas eram desgosto para seu pai Isaac. Esaú, portanto, foi a Ismael e desposou Marlat, filha de Ismael, filha de Abraão, o filho de Abraão, uma irmã de Nebaiot, além de suas outras mulheres. Então, finalzinho da porção aqui, tá acabando a bateria. E a gente viu a bênção, né? Como é que foi a bênção toda, tá aqui todo o detalhe da bênção. A bênção permanecerá sobre Isaac, não tem como revogar, por mais que os cristãos ficam bravos com isso, mas não tem como, a bênção está sobre Israel. E tem aqui ainda muito claro, aqueles que tinham, versículo 29, versículo 29 do capítulo 27. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, aqueles que amaldiçoam Israel, o que lhes restam da parte de Deus é maldição. E aqueles que abençoam Israel, o que lhes restam da parte de Deus é bênção. Simples assim, é só ler e aceite ou não, ou eu prefiro aceita, que dói menos, que é bem mais suave, mais tranquilo. E aí Esaú chega, que também quer uma bênção, o Eterno vai dar inspiração a Isaac, a dar uma bênção sobre Esaú também, e aí ele dá uma bênção aqui, tal, mas não ficou muita coisa. Esaú fica com muito ódio, planeja matar Jacó, e aí irmão Rebeca escuta, chama Jacó, são muitos nomes, dá uma confusão danada, chama Jacó, pede para Jacó ir embora, fugir da terra antes que Esaú mate, e aí ele vai perder os dois filhos no mesmo dia. Então ela preserva a vida de Jacó, manda ele para a terra dos pais, pede, no versículo 1 do capítulo 28, Isaac chama Jacó, dá ele uma bênção e uma ordem, não case com uma cananita, vai para a terra dos nossos antepassados, nossos parentes lá em Padã Aram, e procura o seu avô paterno Betuelo, materno Betuelo, e casa com a filha do tio Labão, e aí manda ele para lá. No finalzinho aqui ele fala, ainda continua a bênção, né? Deus Todo-Poderoso então te abençoará, te frutificará, aumentará teu número, tu tornarás uma assembleia de nações, ele conferirá a bênção de Abraão para ti e teus descendentes, de modo que tu tomarás posse da terra que Deus deu a Abraão, onde tu viveste previamente somente como estrangeiro. E aí, no finalzinho aqui, Esaú fica sabendo, percebe, né, que as esposas dele tá causando mal para Isaac e Rebeca, e aí ele vai pior o negócio. Ele vai para a terra e procura o Ismael, né, que é um tio dele mais longe, que é o filho de Abraão também, do irmão dele Isaac, do pai dele Isaac, é um tio dele. E aí procura um dos descendentes
de Ismael e casa com ela, além das outras 2 filhas. Então, além dele pegar os cananitas, ainda pegou as filhas que também eram cananitas, né? As filhas de Ismael. E aí junta mais mulheres ainda para poder piorar o desgosto maior de Rebeca e Isaac. E aí esse desenrolar dessa história vai ficar para a próxima porção, para a Vayetze, e o Eterno abençoando, talvez eu consiga fazer ela online, ao vivo, com interação de vocês. Hoje não deu para participar ao vivo, fiz gravado aqui, mas espero que tenha sido uma aula boa, que vocês tenham elucidado algumas questões, algumas dúvidas, que Hashem abençoe cada um, e que nos permita muito em breve estarmos ao vivo na Parashá Vayetze ou em qualquer outra, para podermos tirar dúvidas, perguntas e tudo mais. Obrigado, pessoal, tenha uma ótima semana, um Shavuot Tov, Shalom, Shalom, e obrigado. Eu vou ficar aqui agora curtindo o almoço da mamãe, no fogão de lenha, daquele jeito que o Eterno preparou para mim. Baruch Hashem, pessoal, um beijão, até mais. Shalom, Shalom.